bom que sempre se faça uma reflexão, né, do que nós vivemos e estejamos atentos ao nosso momento histórico. Olá pessoal, aqui Cláudio Freitas, fotógrafo, abrindo um videocast Reveração, hoje com meu amigo, grande, maravilhoso fotógrafo Armando Prado, com elenco de situações impressionantes como o trabalho do dia a dia, livros, exposições. Tem muita história para contar, tem muita coisa para rever, para agir e para revelar para a gente. Armando, a bola está com você. Vamos Reveração. Bora. Armando, conta alguma coisa, começa pela tua, o que você está revendo, como é que as coisas estão? Então, a minha proposta é rever as primeiras, quando eu comecei profissionalmente no Jornal da Tarde, que foi uma escola para mim, né? Era um jornal moderno, ousado, que usava muita fotografia, né? Então, quando o Henrique me convidou para gravar esse podcast, eu fiquei pensando, falei, foi revelação das minhas fotos iniciais, que eu tinha 24, 25 anos, ainda, né? E fui trabalhar no Jornal da Tarde e que me permitiu mostrar, eu também naquele momento, como todo fotojornalista iniciante, acho que vai mudar o mundo e tal, todos, né? Todos nós. Enfim. E aí eu comecei a refletir sobre o que eu vivi, né, nessa época e ler os textos, né? Então, pouca gente se lembra, mas nós tivemos o Olavo Setúbal como presidente que era dono do Itaú, né, presidente do Banco Itaú, como prefeito, né? E que, né, nessa fala dele, Setúbal só fala de uma derrota, a favela. E aí voltando a pensar que até hoje temos esse problema de favela. Nessa outra página a gente tem a violência policial. Você é da polícia que matou o seu pai? Eu cheguei logo após uma cena de violência policial na casa desse garoto, na periferia, na época, e eu estava junto com um repórter policial chamado Fausto Macedo, que até hoje trabalha lá no Estadão e tal. E o Fausto entrou e o menino perguntou baixinho, você é da polícia que matou meu pai? Porque o pai dele foi morto meio em frente a ele, com vários homens batendo no pai dele. E também a violência policial reverbera até hoje. Então, mais atual, me leva, né, a pensar. Aqui a gente fala do triste retrato das marginais, que também até hoje, a gente hoje tem congestionamento. As pessoas hoje, para viajar, pensam, bom, até chegar na estrada vai dar 1h30, sabe? Eu voltei no fim de semana do sítio da minha filha, cheguei em São Paulo às 11 e deu 1h30, 1h45 de marginal. Então, uma coisa enlouquecedora. Mais do marginal do que de estrada. Né? Aqui a gente começa com a manchete do Geisel, anuncia o fim de um ciclo da Revolução, né? Então, aí o Geisel começa o fim da ditadura, o fim o processo da anistia lenta e gradual, né? E também o problema do desmatamento. Já havia ali também esse problema ecológico e tal. A gente teve um dos primeiros repórteres a tratar de ecologia, chamado-se Randall Marx, que era um cara que já estava ligado nisso, e eu fiz essa matéria com ele, né? Isso aqui são desmatamentos que houve na Cantareira, na Serra da Cantareira, né? E aqui também os problemas nas favelas, enfim, né? Continuamos até hoje, favelas e tal. Isso é uma coisa recorrente. Pois Você vê isso todos os dias, né, cara? Pois é. Então, em 50 anos, nada mudou, né? E até eu escrevi outro dia um WhatsApp para o Suzuki, me lembra, eu revi esses dias o filme O Leopardo, do Visconti, baseado no livro do Lampedusa, né? E que o personagem principal, o Burt Lancaster, no caso, no filme O Leopardo, ele diz que o conde, né? É preciso que tudo mude para continuar sempre da mesma forma. Então, parece que a gente vive nessa... E aí também eu sugeri um olhar, eu fiz uma rápida edição de 7 imagens que eu revejo através dos últimos 50 anos, né? Que Legal.
Está nesse carrossel aqui. Bora lá. E então essa imagem, por exemplo, ela é do Orlando Brito, um fotojornalista já morto, feita em 68 na decretação do AI-5, né? E ela ilustra com muita verve, com muita, né, eloquência essa relação poder que é mantido com a força, né? E uma desproporção. E uma desproporção, total, uma abordagem maravilhosa, né? Super agressiva e ao mesmo tempo poética, porque você fala, olha o que eu estou mostrando, o que vem por aí. E nós que identificamos, né, essa arquitetura peculiar do Niemeyer em Brasília e tal, e essas botas essa bota ela até é uma bota um pouco comum, né? Ela é alta, né? Alta. Então, eu, por exemplo, tenho 73 anos. Aos 12 anos de idade, eu me lembro, eu já tinha em 31 de março, me chamou a atenção, porque ia já de ônibus, colégio, naquela época podia ser uma criança andar, então eu estava estudando nessa época no Mackenzie. Eu me lembro que no dia 31, o meu pai, que trabalhava na cidade, ele era um cirurgião dentista, ele foi me buscar e falei, que foi? Ele falou, não, um golpe militar e agora está perigoso e tal. E estavam os tanques na rua e tal. Então, eu vivi 21 anos, né? Dos 12 aos 33, sob a ditadura. Então, foi... época da tua vida mais... E essa foto, então, eu fiz uma edição dessas 7 imagens que dão o retrato do Brasil, digamos, tá? Tá próximo, embora. Essa aqui dessa foto. Pois é. Eu não tinha visto que você tinha essa parada, mas eu ia comentar essa foto. Essa foto é do Juca Martins e aqui também foi em 77, 78. Brucutu. O Brucutu em cima do calçadão, que teoricamente é um lugar só para pedestres, né? E aqui são bombas de gás lacrimogênio e estourando e tal, né? Então ela... E tornou-se uma das fotos mais famosas dele, enfim. Impressionante. Essa imagem também. E ela tem essa coisa, são imagens diretas, né? A gente comentou do grande fotógrafo americano Gary Winogrand, que ele dizia que nada é tão preciso como uma coisa descrita diretamente, uma imagem direta, uma né? coisa objetiva. Objetividade. Teve um movimento na Alemanha, nos anos 20, que chamava Nova Objetividade, que justamente não havia floreio. Você descrevia o assunto principal de uma maneira simples e direta. Crua, que acaba tendo muita força, né? Opa! Essas 2 imagens são exemplos disso, né? Então, e uma delas, elas conversam. Elas conversam muito, essa coisa desse bloco É. negro, assim, essa coisa das botas, né? Do coturno. E a manutenção do poder através da força, né? Exato. Como dizia o Fernando Henrique Cardoso, diante de tanques não há argumentos. Pode crer. Certíssimo. Bora. Aqui é uma imagem, essa imagem é impressionante, era de 1982, por um fotógrafo do Jornal do Brasil chamado Luiz Morrier, que é um caso curioso de um fotógrafo que ganhou 2 vezes o Prêmio ESSO, que era o grande prêmio do fotojornalismo, hoje não existe mais. Que é uma pena, né? Mas é uma imagem crua da situação que continua a discutir o racismo, a gente continua com problemas, e ela... É impressionante que alguém possa ter essa crueldade a tratar dessas pessoas, né? E essas cordas com esses, né? Se alguém tenta correr, morre enforcado. É uma coisa e arrasta o próximo, perversa, né? E arrasta o próximo. E é uma coisa, olha, só de você ver um vão que você tem aqui que traz essa possibilidade de oxigenar, não existe. Não existe. É uma imagem que você percebe que não tem escapatória, né? Você não vai fugir. É impressionante. Como, né?
um negócio completamente... Essa imagem é muito... E lembra o Brasil colônia, né? O Brasil ainda vivendo a escravatura e tal. Muito absurdo, né? Eu acho, cara, que... Você vê, qualquer imagem dessa hoje que você passa, por exemplo, que todas se conversam. Olha, uma outra que parece aparentemente não ter nada a ver. Aqui é do Rogério Reis, e eu procurei também uma imagem para mostrar que é um país tão bonito, e aqui são operários, 2 operários tendo um momento de, né, de refresco diante dessa paisagem realmente impressionante, né? É lindo, né? É uma coisa. Então, para não ficar só na dureza, eu também... e também tendo em vista, né, o jeito dos operários observando essa paisagem linda. Os capacetes aqui mostram um cara que está ali meio... Você está feliz no eles momento provavelmente... Essa aqui é do Cristo Redentor, né, essa imagem. Sim. Então, eu acredito que são operários que façam a manutenção do Cristo, a limpeza, aquelas coisas, né? Mesmo, pelo ângulo. E o Rogério Reis fez essa imagem muito feliz aí do Rio de Janeiro. Esse clima, essa coisa meio uma neblina, uma coisa que também cria uma... Exatamente, não é aquele lado do brilho, né? Não. Sol, que se pensa numa no praia, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, uma coisa, né, super balneária. Ela dá um distanciamento, coisa, né? É impressionante, né, cara? Como a coisa funciona bem no olho, aquele momento do olhar certo, né? Certeiro. Sim. Vamos lá, próximo aqui. Aqui é a imagem da Marlene Bergamo, né? Em que ela, aproveitando que ela cobria alguns eventos sociais e tal, ela flagrou essa luta entre 2 socialites, que eu não sei quem são essas pessoas, mas me impressiona, parece 2 animais se enfrentando, né? Às vezes 2... Vi bem isso. Passei bastante. Pois é. Eu vi muito isso. E é uma animosidade entre elas, né? Muito... Podia ser até um momento de alegria, mas aí não parece. Parece um enfrentamento qualquer, né? Uma guerra. E aí eu acho que entre isso e essas joias e tudo, e os negros acorrentados com a corda no pescoço, a manutenção do poder. Quer dizer, o Brasil continua um pouco essa mesma cara, assim, essa né? coisa do contraste sem meio tom, pois né? Tudo branco, tudo preto, não tem um cinza no meio para dar um equilíbrio. E talvez como trilha sonora a música do Cazuza Brasil, Mostra a Tua Cara. Essa é perfeita para quero qualquer ver situação. Quem paga para a gente ser assim, né? Fala quem é teu sócio, né? O nome do teu negócio. Mostra qual é o lado, né? Onde é que está a coisa, né? Aqui também... Aqui tem 2 coisas curiosas. Uma me lembra o Zé Simão, quando ele gravava com o Boechat, que eles brincavam que a pessoa tinha um nome e esse nome tinha a ver com a função dele e tal. Nesse caso, o fotógrafo chama-se Marcelo Carnaval. Marcelo Carnaval. E que flagrou esse carnaval em Juiz de Fora, né? Quando o Itamar Franco estava ao lado dessa moça chamada Lilian Ramos. Né? E outro dia eu ouvi uma versão do repórter Guedes, que faz a Globo News, e ele dizia que a Lilian Ramos foi plantada nesse local ao lado do Itamar, e que ele, evidentemente, não sabia, e que por trás disso havia um político chamado Valdemar Costa Neto. Nossa, e que hoje é o presidente do PL. Essa informação dita na Globo News me chamou a atenção, até anotei, e faz muito sentido, né? E essa moça era uma garota de programa, enfim, que parece que ele pagou um cachê para ela e falou, olha, você vai, se infiltra e vai com uma saia curta que apareça a sua genitália e tal, e aí a imprensa faz o resto.
se encarrega. Eu acredito que não foi. O Marcelo Carnaval, no caso, era da Folha de São Paulo, mas eu acho que todo mundo estava cobrindo, porque quando o cara é presidente, está no Carnaval, todo mundo vai. Tá. E essa foto foi publicada na época na Folha de São Paulo, do qual ele era o correspondente, né? E abalou muito a imagem dele, né? Muito. Porque ele vinha de um lado positivo, de ter criado... o Fernando Henrique era, então, ministro da Fazenda. A gente veio com o dinheiro novo, o cruzado, enfim. Havia ali um plano econômico que realmente estancou a eleição, a inflação, desculpa. A inflação, mas no Carnaval veio essa história e tudo. E eu, curiosamente, conheci essa moça depois, porque daí ela virou uma conhecida, instant darling, né? E aí a Playboy chamou ela para posar nua. E por acaso eu estava no estúdio de um amigo meu que fotografava muito para Playboy, o Thomas Susemil. E essa moça estava lá. E eu achei engraçado que ela andava nua pelo estúdio todo, sem nenhum problema, assim, super engraçado, falando com um, falando com o outro. Flanando. Total. E antes, quando eu escolhi essa imagem, também fui pesquisar. Ela mora na Itália até hoje. Eu nunca mais vi. Não... E ela foi embora do Brasil, ela mora em Roma. Hoje ela tem 61 anos. E nos representa lá. Nos representa. Teve uma época que o pessoal queria fazer como se ela fosse uma sósia, um clone de Luísa Brunet, né? Não era nada disso. Imagina, é um negócio totalmente outra história, né? E o Itamar, que parece que foi uma gestão dele honesta, né? Não foi um sujeito envolvido em grandes... E que não fez muita coisa, mas... de certa forma, proporcionou ao Fernando Henrique Cardoso que depois disso ele se elegeu, né? Foi a primeira eleição dele, ele era ministro da Fazenda, e todo ministro da Fazenda que tem um trabalho bem sucedido acaba se elegendo. Né? E, no caso, a gente pegou... eu me lembro que tinha uma época que eu tinha estúdio, passava mais tempo no banco do que no estúdio, falando com o gerente, o que eu fazia com o meu dinheiro, porque nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês no final, no final da gestão do Sarney, por exemplo. 84%, né? Eu lembro disso muito bem. Segue lá. E aqui, concluindo, é uma imagem que eu fiz em 87, em 2017. Então, aí já eu comecei em 68, né? E estamos quase 50 anos depois, né? 60 anos depois. 68. 68. E essa é 2017, eu estou na Avenida Paulista com a Frei Caneca, né? Atrás desse rapaz, aqui você tem uma agência do Banco Itaú, aqui é o Conjunto Nacional. Essa história, eu comecei a ver esse menino porque eu estava indo muito à Paulista, porque o Boulos estava fazendo um movimento lá contra o governo Temer, e aí tinha lá um acampamento que eles mostravam com gente morando lá, e também umas falas de vários políticos e tal. E eu ia bastante, praticamente todo dia. Esse rapaz me chamou a atenção que ele... a única coisa que ele tinha é esse cobertor. E por baixo, nem cueca ele tinha, não é? Ele não tinha nada. Mas ele tem uma elegância nata, que algumas pessoas têm, a forma que ele está andando e tal. E eu fiquei seguindo esse garoto, fiz várias fotos dele, durante pelo menos uma semana. Tem umas que eu mostro o rosto e fiquei investigando. Eu tentei falar, mas ele não tinha conexão. Um rapaz, assim, já que a miséria meio afetou o funcionamento psíquico dele e tudo. Aí também não era viciado em nada, e também não tinha nada, não sabia, não sei nem como ele sobrevivia, muito magro, entendeu? E também que nenhuma assistência social, de nada, entendeu? Então, quer dizer... Em contraponto, quando se discutia em 78 as favelas, e hoje também esses sem-teto vieram também de uma forma transbordando, né, para a Vila Paulista, que é um centro irradiante do capitalismo e tal, né?
Então, eu fechei nessas 7 imagens essa ideia de revelação e ficar pensando. A reflexão fala-se tanto e faz-se muito pouco, né? E que muito parece que... e pouca ação. Pois é. Então, e que a gente... Eu hoje, aos 73 anos, fico pensando que tudo que eu imaginava que pudesse modificar e tal, foi difícil e as coisas continuam. O que efetivamente acabou, que deu certo, foi terminar a ditadura, né? Uhum. E eu peguei ela mais pesada no Garrastazu Médici, né? Que era muito... E depois a coisa foi melhorando. A gente teve o episódio... eu trabalhava também no jornal quando mataram o Herzog, né? Uhum. E ali começou uma distensão política, digamos assim, porque teve a missa ecumênica lá na Praça da Sé. Eu fui cobrir, inclusive, na Folha. Foi uma elite para fotografar, que aquilo foi impressionante. Né? E então isso já aí começou a uma distensão política e tal. Mas eu acho que daí eu parti para o outro lado da fotografia, que é fazer arte, e passei muito tempo fazendo minhas polaroids, exposições e tal. E também desconfio um pouco hoje de que... Eu acho que hoje tem um ativismo mais consciente. Nós, jornalistas, naquela época, que não deveríamos, que, entre aspas, o jornalista não pode ter um partido, né? Ele tem que ser um pouco... Sim. Mas hoje, durante as barbaridades que nós vivemos, poucos conseguem, né? E a gente vê isso claramente hoje na imprensa e tal, todo mundo se posicionando, à esquerda ou à direita e tal, né? Mas, refletindo melhor, eu acho que, assim, tivemos governos de esquerda e de direita, mas os problemas fundamentais nossos continuam aí, né, ainda. E por isso que eu fechei com essa imagem, né? Que até tem um trabalho que eu faço no Instagram que não tem mais a ver com isso, mas isso eu não resisti, porque eu achei uma história muito contundente de alguém que vive num clima como São Paulo, com frio. Isso foi feito em agosto. Agosto é frio. É frio. Né? Essa foto foi feita no dia 27 de agosto de 2017. Né? Faz frio e tal. Esse dia, por acaso, estava sol, mas as pessoas... Né? Mas você vê que é uma final luz do dia ainda, não é no final do dia que o sol está ali, né? Na zona oeste, ele vem para cá. Né? Aqui eu estou em direção a Consolação, exatamente. Exatamente. E você acha que você tem, daqui para frente, você vê um horizonte diferente? Puxa, eu não sei. Para a atividade da fotografia, como nós estamos falando. Como veículo, como documento, como eu ouvi memória. Uma coisa muito interessante outro dia em relação ao IA. Que, isso é um assunto sério. Parece que o IA ele vai dominar a área da fotografia comercial. Né? Parece que entrou H&M, por exemplo, que é uma loja de varejo internacional, conhecida, que abriu no Shopping Guatemi. Inclusive, eles usaram alguns artistas, como Gilberto Gil e tal, para algumas campanhas, e o resto são modelos IA. Entendeu? Que estão ocupando essa espécie. Parece que carros... A fotografia publicitária, que antes tinha os especialistas, eu tinha amigos que só fotografavam carro, tudo isso meio acabou. Com grandes estúdios. Com grandes estúdios, exatamente. Uma coisa grande, né? Parece que atores também podem ser facilmente substituídos por inteligência... Criados personagens com inteligência artificial e tal. Ferramentas. Dá para você criar um universo totalmente paralelo. Agora, por outro lado, dizem que a fotografia que é analógica pode renascer. Será que não é uma bolha, não? Não é moda? Não, o renascimento da fotografia analógica, assim, que já foi feito. Porque aí determina que é uma inteligência humana e não uma inteligência artificial. Claro.
É uma coisa do fazer mesmo. Pois você botar a mão na massa, do que já foi literalmente. feito, né? Então, Claro. Então, eu acho que isso pode... Já vem acontecendo um pouco sem... Né? Eu tive uma série minha que eu fiz no começo de Jornal da Tarde, eu andava também com uma outra câmera. Eu tinha uma câmera minha e uma do jornal. Na minha, eu usava Ektachrome. E eu fazia uma documentação a cores, porque eu estava interessado também nas cores e fazia branco e preto para o JT, né? Então, eu carpe diem, né? Já aproveitava a estrutura do jornal para fazer as duas coisas. E depois de 47 anos, a Pinacoteca incorporou essas fotos minhas para o acervo deles e expôs lá, né? Então, foi uma coisa assim bem boa para mim, né? E, enfim, e não é uma inteligência artificial, e não tinha nem sistema, a gente tinha ali um desafio até, porque quando a gente fazia Ektachrome, você não podia errar, não tinha erro, né? Não tinha erro. Você tinha que tecnicamente acertar e tal. E eu gosto muito desse trabalho, eu acho que ele não tem nada de artificial, não tem nada de sistema e tal. Então, ele foi incorporado por isso. E outro também que eu desenvolvi foi com Polaroids, também, que também algumas delas foram incorporadas ao acervo do MASP e tal, que também isso foi interessante. Que é uma linguagem moderníssima até hoje. Pois é. Impressionantemente tecnológica para a época que foi criada e até hoje. Embora, quer dizer, eu acho que ela hoje não teria chance de tentar renovar a Polaroid, recriar aquela coisa, mas eu acho que os insumos que ela usa, alguns hoje não são mais disponíveis e também não são... né? Da mesma forma que gente que faz daguerreótipo, né? Tem um cara do Rio de Janeiro que dá oficina de daguerreótipo. Eu perguntei a ele, como é que você faz o descarte do mercúrio? Aí ele falou assim, no lençol freático. Falou baixinho, né? Mas não é uma forma segura, ele está contaminando, né? É uma coisa muito irresponsável e tal. Mas eu acho que, enfim, o que foi feito, e agora eu faço só digital faz 10 anos, só que eu faço digital numa câmerazinha pequena e branco e preto, das minhas andanças por aí. E também eu busco coisas menos explícitas. Hoje eu trabalho mais com metáforas, com imagens que sugerem outras coisas. Que eu acho que também é uma coisa que a gente tem que colocar. Pois é. A gente tem que se colocar e colocar a coisa para as pessoas. Que eu falei para uma amiga ontem, a pessoa não está enxergando uma coisa que você tem esse recorte, você tem que mostrar isso para alguém. Você tem que fazer para si e mostrar para os outros de alguma maneira. Eu uso muito o Instagram de uma maneira parcimoniosa, de não... Eu trabalho com o Instagram mais tirando do que pondo. Então, por exemplo, semana passada eu estava com 97 postagens e eu reduzi para 57. Porque eu acho que eu tenho que reduzir. Às vezes eu coloco tal, e não é nem por questão de likes ou não likes, mas é porque eu acho que é de mundo. Eu tenho uma edição que eu gosto, que eu vou criando significados das imagens entre si, e quando elas abrem 6 em 6 no telefone, por exemplo, a pessoa que olha faz uma leitura sequencial, que para mim é uma narrativa que é importante. Então, eu trabalho muito tirando. Quando tem Instagram com 1000 e poucas imagens, eu nem olho. E eu reparei que todo mundo que olha, eles fazem assim, né? 1, 2, 3. Aí já muda, parou, né? O mundo da internet, o mundo da digital, eu reparo que às vezes eu escrevo textos em WhatsApp e a pessoa nem lê. Eu falei, mas escuta, eu escrevi. Eu não li. Mas eu escrevi uma coisa curta. Eu também. Texto. Ontem eu escrevi assim, amanhã vamos galeria tal. A pessoa, não, mas que galeria? Eu falei, não, escuta. Eu nem li. Então, são tempos
que nós temos, né, que... É uma velocidade um pouco descontrolada. Descontrolada. Né? Eu acho que falta edição até nessa forma de É. enxergar, de ouvir, de ler, porque a gente fazendo um comparativo absurdo, né? Que uma foto digital, você põe um cartão de memória, você faz, no mínimo, dependendo do peso do arquivo, 1.000 fotos, 500, 800, 1.200 fotos. Um filme, quando chegava a 36 chapas, se fosse né, tinha meio quadro, que aí dobrava para 72. Mas você sabe que eu trago... Olha a comparação completamente absurda. Eu trago comigo uma disciplina da minha época de analógico, que é assim, eu vejo que eu saio com a minha câmera, às vezes faço 10, 15, 20, 30. Eu também, é a mesma coisa. Um dia muito propício, eu faço 2 filmes, que seriam 72 imagens. Fotos. 2 filmes de 36. Sim, né? É o que eu também acho, eu também faço isso. E agora, recentemente, abri um instituto chamado Via Foto. Eu tenho até algumas críticas a esse instituto, mas eu estava vendo as falas dos fotógrafos que estão participando de uma exposição. Aliás, eu queria ir, e eu gostei muito da fala do Cristiano, que ele fala, hoje as pessoas têm várias coisas disponíveis, sistemas, tratamento de imagem, captação, enfim. Mas tem um fundamento da fotografia, que ele diz que a fotografia é olhar o mundo e interpretá-lo unicamente com a força transfiguradora do olhar. Ponto. É isso. Isso a inteligência não faz, artificial, o equipamento não faz, entendeu? Você pode... não importa a câmera. E os fotógrafos, de uma maneira geral, eu dei muita aula em universidade, metodista, em Bimorumbi, FAP, o pessoal era muito com equipamento, achando que o equipamento define o fotógrafo. Tem uma fala do Sam Askins, que era um fotógrafo dos anos 70. Ele foi numa casa de uma socialite e ela falou para ele, nossa, você deve ter uma câmera muito boa, porque suas fotos são fantásticas. Aí terminou o jantar e ele disse, a senhora deve ter um fogão muito bom, porque a sua comida estava maravilhosa. É espetacular, isso é antológico, essa frase dele é maravilhosa, não magnífica. E um cara que tinha um trabalho também muito diferente. Então, só por aí, conhecendo o trabalho dele, você entende o que ele quis dizer. Né? E são muito definidoras de achar que a câmera te dá isso, quando não é verdade, né? E uma frase assim também que eu gosto muito, do Norman Mailer, que era também escritor, trabalhava para a revista Esquire. Ele foi fundador do jornal Village Voice de Nova York. Ele dizia que dar uma Rolleiflex na mão da Diane Arbus era como dar uma granada na mão de uma criança. Uau. E isso baseado naquela imagem da Diane Arbus no Central Park, que tem uma criança de 8 anos de idade segurando uma granada de brinquedo e tudo, mas a força da Diane Arbus estava na cabeça dela, na forma que ela articulava, né, aqueles retratos dela. A abordagem que ela fazia com as pessoas. Que então, hoje você encontra em todos os lugares, e ela tinha um olhar assim, seletivo para isso. E também ela ficava um tempo, ela vivia, ela convivia, ia na casa das pessoas, não era uma coisa rápida e superficial, né? Por isso que ela atingia aquilo lá. Bom, Armando, então com essa frase maravilhosa do Norman Mailer, a gente vai dando um... Fechado. Clicando para o final. Um clique final, vai. Dê um clique final. Um clique final. Vamos continuar revendo as nossas ações, né? Eu acho que isso é importante. Eu revejo o meu passado, mas olho para o futuro o tempo todo ainda. Não é que eu vivo só do que eu já fiz. Então, outro dia o Rubens Fernandes falou assim, essas fotos você faz com celular? Eu falei, não, Rubens, eu faço faz 10 anos que eu ando sempre religiosamente, faz parte do com a minha câmerazinha e tal, no dia a dia. Que eu sinto falta, eu acho que você não pode parar nunca, né? Não existe aposentadoria, né, para quem é artista, né? Então, eu acho que... Eu acho que só para terminar também, uma das coisas que eu noto em muito fotógrafo, eles vão embora com uma idade avançada, a grande maioria. A gente pode falar de muitos fotógrafos aqui que morreram com 97, 98, 99.
Impressionante, né? Porque eu acho que essa coisa da arte, a verve, né? De você observar e estar integrado aquilo ali, é muito importante porque te faz respirar. Eu tinha uma camiseta escrita em inglês, a seguinte frase: velhos fotógrafos não morrem, eles apenas vão e ficam ligeiramente fora de foco. Depois dessa, meu cara... Finish. Obrigado, Armando. Maravilhoso. Valeu. Obrigado. Obrigadíssimo, cara. Parabéns. Parabéns. Muito bom.